Muito bem, pessoal, iniciamos então a aula de hoje. Vou mostrar para vocês aqui o que a gente vai trabalhar hoje, tá? Tem 3 materiais. A gente vai falar sobre React.js, dando continuidade, programação cliente, e nós vamos falar sobre Styled Components. E na sequência vamos falar sobre estilos globais, tá? Bom, e se possível, se o tempo nos permitir, a gente já vai também falar sobre a estilização da página principal da nossa aplicação, tá? Muito bem, já estou com os materiais abertos, os projetos também já estão abertos aqui, então a gente vai iniciar, já falando sobre o projeto, deixa eu abrir aqui, começando falando sobre Styled Components. Interessante que essa biblioteca nós também a utilizaremos nas nossas aulas de programação para dispositivos móveis, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar utilizando aquela nossa aplicação que a gente já começou, né, nas aulas anteriores, vamos dar continuidade. Só que agora a gente vai trabalhar com a parte de estilização aqui. Então, vamos lá. O nome da biblioteca, como eu já falei, é Styled Components. Então, para a gente poder instalar essa biblioteca, a gente simplesmente utiliza esse comando aqui, add, ou melhor, yarn add styled components. Não vou fazer aqui porque a gente já tem, ele já está instalado aqui na nossa aplicação. Tá? Então, deixa eu simplesmente fazer um yarn install aqui para ver se está tudo certinho. Ok, tudo certinho. Olha, de acordo com o nosso package.js, agora eu preciso de toda a atenção de vocês, tá? Não dividida, tá? Então vamos lá. Então, para poder executar a aplicação aqui, yarn start, e ele já vai executar lá no navegador. Vamos ver se está tudo ok, se está funcionando direitinho. A gente aguarda um pouquinho. Subindo a aplicação. Iniciou, abriu no navegador, ok, tá? Então, o resultado é esse, a gente vai falar sobre esse desenvolvimento agora, tá? Então, uma vez instalado aqui esse componente, automaticamente aqui na nossa aplicação, essa biblioteca já vem para cá, né? Automaticamente. A gente já tem aqui Styled Components. Recomendo que vocês utilizem essa minha versão. Claro, podem utilizar a versão atual, se vocês estiverem fazendo, né, iniciando do zero. Mas com a minha aplicação, como eu vou compartilhar com vocês esse código-fonte depois, e aí, obviamente, vocês já vão trabalhar com essa versão, 5.2.1, tá? Então, vamos entender um pouquinho o que vem a ser esse Styled Components, tá? Muito bem, então, a gente vai mostrar um exemplo de estilização na nossa página principal. Relembrando um pouquinho, rapidamente, fazendo assim uma recapitulação, olhando aqui diretamente no nosso código, o que nós temos por enquanto? A gente tem aqui, olha, os dois componentes, o componente main e o componente repository. Essa é uma aplicação que a gente está desenvolvendo, que a gente vai consumir a API do GitHub. Então, na nossa página principal, a gente tem aqui o arquivo index, e na página repository a gente tem também um arquivo index. O que a gente vai fazer agora é estilizar algumas coisas utilizadas nessa página main, inicialmente. A gente vai mostrar já como é que a gente vai fazer isso. Então, seguindo aqui, o que a gente vai fazer? Olha, nós temos aqui a nossa página main, o arquivo index. Inicialmente, o nosso arquivo index ele só tem esse retorno aqui, essa nossa função main, né, que representa esse componente, ele simplesmente retorna esse H1 com a palavrinha main, a palavrinha principal. Então vamos lá, numa aplicação tradicional nós importaríamos um arquivo CSS, porque normalmente a gente faz isso, para a gente poder estilizar esse nosso H1 aqui, ó, que a gente vai fazer, tá? Isso aí é conteúdo que vocês já trazem lá da disciplina anterior, né, que vocês aprenderam lá no segundo período, né, em programação.
programação web design. E normalmente quando você define uma tag H1, você poderia definir um ID para você identificar aquela tag, e a partir daí você define a estilização para aquela tag H1. Você faz a estilização. Mas no caso de uma aplicação React, que cresce aceleradamente, isso se torna inadequado. Em primeiro lugar, quando a gente utiliza o H1 no CSS, ele não está estilizando somente o H1. Ele estará estilizando qualquer H1 dentro da nossa página. E nem sempre a gente quer isso, né? A gente pode ter diversos H1s na nossa página, dentro da nossa aplicação. Então, no nosso H1 não ficaria escopado. O que a gente chama de escopado? O termo normalmente utilizado para uma estilização única. Uma coisa que o Styled Components resolve é que todo o CSS que for feito para este componente H1, este não será compartilhado juntamente com outros componentes, a não ser que queiramos. Ou seja, a gente vai fazer uma estilização adequada para aquele H1 que a gente quer utilizar. Essa é a ideia do Styled Component. Então, para a gente poder desenvolver um exemplo, acompanhe comigo aqui, depois a gente vai para o código. Tá? Como eu capturei todas essas telas, eu vou seguir esse material, que é um material recomendado para vocês estudarem, para vocês terem como referência. Tá? Certo, Fernando? Então vamos lá. Nós criaremos dentro da nossa pasta Source Pages Main, então a gente tem aqui, ó, Source Pages Main. O que a gente vai fazer? A gente vai criar um arquivo styles.js para a gente poder estilizar esse componente. Então aqui, ó, essa configuração aqui, ela já está de acordo com o nosso código, tá? Uma vez que a gente já fez essa estilização. Eu tenho aqui o componente main, o meu index.js, e eu agora já tenho um arquivo chamado styles.js dentro dessa pasta main. Tudo bem. No código acima, inicialmente, nós começamos importando a tag styled, do Styled Components. É muito importante que estejamos com a extensão do VS Code Styled Component instalada, ou melhor, com essa extensão VS Code Styled Components instalada no nosso VS Code, como pode ser visto na figura abaixo, para que o editor entenda a sintaxe de CSS dentro do arquivo JavaScript. Então, como esta é a ferramenta que nós utilizamos aqui, então o que a gente faz aqui? Olha, eu peço que vocês deem uma conferidinha no VS Code de vocês, é o seguinte, venham aqui em extensão, em extensões, e aí aqui você vai buscar exatamente isso aqui, ó, Styled Components. Então, aí a gente vai visualizar o seguinte, bom, vamos ver se a gente tem aqui esse Styled Components instalado, ó. VS Code Styled Components. Exatamente isso que eu mostro para você aqui, ó. Então, na minha máquina já está instalado. Então, quando vocês forem verificar, se tiver esse botãozinho verdinho, como eu já falei várias vezes, você clica e instala aquela extensão. Ele auxilia nesse trabalho. Então, vou clicar aqui novamente no explorador para a gente poder voltar para o nosso código. Tá? Muito bem. Então, a gente vê o seguinte aqui, ó. Vamos voltar. Vamos seguir aqui o material, né? Para a gente poder ver aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, eu já estou dentro do arquivo Styled Components. Então, eu vou abrir aqui meu código de uma vez. Aqui já estou com a versão aqui completa, mas de qualquer forma, a gente vai seguindo aqui o material. Tá? Então, vocês vejam o seguinte, olha, retornando aqui, eu estava aqui dentro do arquivo index, eu não tinha nenhum tipo de estilização, eu tinha definido essa configuração inicial. Só que agora, o que eu fiz? Olha, dentro desse index.js, eu mandei importar dentro desta pasta, dentro da mesma pasta que eu estou, que no caso é a main, o arquivo styles. Então agora a minha aplicação vai tentar localizar dentro do main, da pasta main, que é essa pasta representada por esse ponto aqui, esse arquivo styles.js, e ele vai encontrar. Então agora passa a estar incorporado a esta minha aplicação aqui, ó, essa minha página, as configurações dos componentes
que eu estou utilizando aqui. Então, se eu quiser, por exemplo, definir a estilização para o title, eu vou colocar aqui o import title lá do styles.js. Então eu venho aqui, ó, eu aqui dentro, eu criei um componente chamado title que vai representar o estilo do meu H1. Essa é a ideia. Então o que eu fizer aqui agora, olha, referente ao title, ele vai fazer a estilização de acordo com o que eu colocar aqui dentro. Então todas essas configurações aqui corresponderão a essa minha estilização, tá? Essa palavrinha main, por exemplo, ela já vai ter o estilo definido dentro desse arquivo styles.js. Por exemplo, a fonte 24, tá? Só que aí a gente vai agora entrar num outro detalhe que eu acho muito interessante, que é um outro conceito que nós utilizamos no React, que é a parte de propriedades, que eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Então a gente volta aqui, nosso material, e vamos seguir aqui, ó. Vamos chamá-la de title. Então, olha, a gente criou esse componente, uma vez que ele irá representar o H1 como título da nossa tela. Escrevemos styles.h1 para representar o nosso H1. E entre apóstrofes, detalhe, tá? Apóstrofes, isso aqui não é aspas simples, isso aqui é um apóstrofe, tá? Você vê que é um símbolozinho um pouco diferente. Então, entre esse apóstrofe aqui, ó, eu defino as minhas estilizações. Então, a gente define o CSS, que este elemento terá, com as características da renderização de acordo com o que a gente quiser, tá? Então, por exemplo, aqui eu defini uma cor, eu defini um tamanho de fonte, eu defini um tipo de fonte, tudo referente a esse meu componente title. Então, após concluirmos o styles.js na pasta main, a gente abre o index também da pasta main e vamos importar o title. Então aqui, ó, uma vez definida toda a estilização dentro desse arquivo styles, vou abrir aqui a aplicação para vocês verem. Olha, dentro desse arquivo eu defini a estilização, toda a estilização para o meu componente title. Então, voltando agora, eu venho aqui no index e faço a importação dele. Olha, eu quero importar o title de dentro do meu arquivo styles.js que está aqui. Muito bem, então agora, seguindo aqui, olha, após concluirmos, né, esse trabalho, a gente vai definir o title lá. Então, o que a gente faz aqui, olha? Passo a passo, tá? No primeiro momento eu simplesmente defini um title. Lembrem-se que inicialmente aqui, ó, anteriormente a gente tinha a nossa página, a gente tinha um H1, tá vendo? Agora já não vai ter mais H1. Por quê? Porque agora eu criei um componente para poder representar esse H1, que eu chamei de, voltando aqui, eu chamei de title. Após salvarmos, podemos ver o resultado apresentado na execução da aplicação. Eu não vou executar essa minha aplicação aqui por enquanto, vou seguir o material, por quê? Porque ali eu já estou com a aplicação final já construída, tá? Mas do jeitinho que está aqui, o que ele fez? Esse resultado aqui representa essa configuração, ou seja, tamanho de fonte, cor de fonte, tipo de fonte utilizada, ok? Continuando então. O principal conceito do Style Components a ser entendido é que ele nos permite criar componentes estilizados. Essa foi a ideia que eu já apresentei para vocês. Portanto, tudo que quisermos estilizar em nossa aplicação será um componente estilizado. No exemplo acima, nós construímos o componente Title. Qual é a regra prática que a gente vai ter que seguir daqui para frente? Olha só, isso aqui é uma receitinha de bolo. É só seguir isso aqui, Fernando. É só seguir isso aqui. O que a gente faz? Primeiro, definimos no arquivo source page main, no meu caso aqui o exemplo é main, né? Os elementos da página, como a gente fez aqui, ó. Esse arquivo aqui eu defino todos os elementos que eu quero utilizar. Em segundo lugar, definimos no arquivo source page main style.js o componente a ser estilizado por meio de CSS. Então eu vou trabalhar com CSS. Eu venho aqui, ó. Eu quero estilizar o title, beleza? Venho aqui Styles,
Inicialmente eu importo, né, a biblioteca que a gente está utilizando e depois eu implemento a estilização, utilizando basicamente CSS, tá? Que é o que vocês já conhecem. Muito bem. Importamos no arquivo tal, como eu já falei, né, esse componente. Essa importação foi o que eu falei aqui inicialmente, né? É só seguir essa receitinha de bolo. Prosseguindo, a gente vai fazer uma última implementação aqui, ó. O que a gente vai fazer? Vamos criar um texto chamado menor, utilizando esse marcador small aqui, ó. Small, menor, fechamos com small. Small, menor, small. Junto com o main. Então a gente poderíamos fazer isso aqui, ó. Tá? A gente tem a estilização do title, só que a gente colocou esse menor aqui dentro. Legal. Qual que vai ser o resultado? Olha, observe um resultado aqui, ó. Qual foi o comportamento padrão da tag small? Por quê? Porque ele não, a configuração inicialmente que foi feita foi para o componente title, tá? Mas a gente vai avançar mais ainda. Então, olha só, imagine que necessitássemos de alterar o comportamento padrão do small. Eu quero alterar, eu não quero o comportamento padrão do small lá do HTML, que está dentro do componente title. Como eu falei com vocês, né, a gente definiu aqui, ó, dentro do title, a gente colocou o small dentro do title. Acompanhem comigo. A gente quer alterar a estilização dele. Para isso, poderíamos implementar um encadeamento de estilos. Então, olha, a gente vai lá no arquivo de estilização e a gente faz essa implementação aqui, ó. O que eu fiz agora, ó? Eu defini uma implementação específica para o meu small. Tá vendo? Então, o que eu tinha feito? Aqui em cima, olha, dentro do meu HTML eu defini a tag small. Eu quero agora definir uma estilização para essa tag small. Ok, eu venho aqui, ó, dentro do title, defini a configuração para ele. Tá? Então eu implementei um encadeamento de estilos. Se a gente for ver o resultado, olha, você vê que esse menor aqui, ó, ele já tem essa configuração, já tem uma cor mais escura e a fonte tamanho 14, tá? Um pouquinho maior. E agora, uma outra coisa muito interessante que é o uso de propriedades. Agora eu quero assim, claro, está todo mundo atento aí, mas eu queria chamar muita atenção de vocês, porque isso aqui agora é conceitual, tá? Essa parte é bem conceitual. Então vamos lá, me ajudem aí, por favor. Uma outra coisa bastante interessante e importante é que podemos definir condições ao atribuir valores para as propriedades. Guardem essa palavrinha, viu, Fernando? Dos nossos componentes. Por exemplo, imagine uma situação em que necessitássemos de alterar a cor do título do componente title para vermelho, de acordo com um determinado evento. Uma condição. É como se fosse um if lá da programação. Tá? Eu quero implementar. Eu quero colocar vermelho se aquela condição for atendida. Será que tem como fazer isso? Pô, eu estou dentro de um arquivo de estilização, cara. Tem como? Claro, tem sim. Essa é uma grande vantagem do Styled Components. Então, como é que a gente faz isso? Olha, vamos lá. A gente abre o nosso arquivo index, definimos uma propriedade chamada erro. Olha o detalhe, tá, gente? Acompanhe comigo aqui esse detalhe, ó. Criamos uma propriedade chamada error, recebendo uma constante false, tá vendo? Ele está recebendo false. Pronto. Nós associamos uma propriedade ao componente title. Tá? Isso é novidade. Inicialmente eu já tinha aqui o title, agora eu estou associando uma propriedade a esse componente. E como é que a gente vai utilizar isso lá na estilização? Olha que barato é isso aqui, gente. Isso aqui é um grande diferencial do React. Uma coisa muito legal. Olha só, vamos lá, vamos avançar aqui, ó. Lá no nosso arquivo styles, vamos fazer o seguinte: definir a propriedade color, para essa propriedade color, uma função que recebe um valor
para o elemento de acordo com a condição da propriedade erro que a gente fez. Deixa eu ver se está batendo aqui na minha linha. Deixa eu ver se está batendo aqui, ó. Tem uma diferençazinha do meu código final aqui, mas tudo bem, tá? Observem que aqui eu defini, ó, que o valor da propriedade é falso, tá? Agora eu vou implementar uma condição. Então, dentro do meu styles, eu vou implementar aquilo que vocês aprenderam lá no primeiro período em programação, em fundamentos de programação, que é uma condição, um if ternário, uma condição ternária. O que a gente vai fazer? Caso seja true, caso o erro seja true, será atribuído vermelho. Caso seja false, será atribuída a cor padrão, dark gray, tá? Que é um cinza mais escuro. Portanto, podemos retornar qualquer coisa com base nas propriedades atribuídas aos componentes. A única obrigatoriedade é que, como estamos usando JavaScript, devemos colocar as aspas por volta das cores atribuídas. Então, olha só, é muito simples a gente poder entender isso aqui, ó. Observem o seguinte, olha. Aqui no nosso HTML, vamos ver aqui, ó. A gente definiu aquela propriedade error, certo? Ok. Dentro do nosso styles, eu tenho a propriedade, a propriedade color referente ao meu estilo, né? Que define a cor daquele componente. Essa cor, ela vai ser atribuída para o componente condicionalmente. De que maneira? Olha, vai ser o seguinte, olha, a propriedade que vai ser atribuída, o valor para a cor, vai ser atribuído para a propriedade de acordo com essa condição. Nesse caso aqui, eu estou colocando assim, ó, props.error. Aqui era como se eu dissesse assim o seguinte, ó, color é verdadeiro? Se for verdadeiro, ele joga vermelho. Se não for verdadeiro, ele joga cinza. Tá? Só isso que eu fiz. Agora vamos lá, ó. Ao executar, veja que o resultado se manteve. Pois como o valor atribuído para erro foi false, o que ele fez? Ele manteve. Então, olha só, vamos subir aqui novamente, mais um pouquinho aqui, ó. Observe que eu atribuí falso. Ó. Observem bem, eu estou dentro do index.html, que é o arquivo que representa a minha página do meu componente. Eu defini a propriedade de erro com false. Lá no styles, eu vou agora implementar essa condição, olha. Olha, erro é verdadeiro? Aplica vermelho. Erro não é verdadeiro? Aplica a cor cinza. Como não é verdadeiro, vocês viram aqui que é falso, olha. É falso. Ele vai manter o cinza. Agora, olha só, gente. A gente vai alterar aqui agora, olha só que interessante, olha. Agora, vamos alterar o valor de erro. Aqui, ó. Aliás, se eu quero considerar a propriedade como verdadeira, eu não preciso colocar erro igual a true, tá? Se eu colocar erro, tudo bem, Fernando? Se eu colocar erro, ele vai assumir como true. Ok, Sara? Então, o que acontece? Agora a gente vai analisar o comportamento de acordo com a condição. Agora esse erro é verdadeiro. Então, eu vou e salvo e executo. Olha o que aconteceu com o main. A fonte ficou vermelha. Por quê? Porque como esse erro agora é verdadeiro, ele fez o seguinte, o que ele aplicou? Ele aplicou para a propriedade color daquele componente o valor vermelho. Ok, pessoal? Entenderam a ideia? Por que eu chamei muito a atenção de vocês? Porque isso aqui é um conceito do React que você pode aplicar para qualquer coisa de componente, que diz respeito a componente. Ok? A ideia de que você pode definir uma propriedade para o componente e utilizá-la da forma que for melhor para você. Nesse caso aqui, a gente utilizou para quê? Para poder mudar a cor da fonte. Tá ok? Isso aqui poderia ser aplicado, Cleoma. Se você tiver um valor lá no sistema de contabilidade, você quer mostrar um positivo, um negativo, alguma coisa assim, você poderia implementar isso. Tá? Muito bem.
ao executar, veja que o resultado, se a gente voltar então para false, ele vai voltar para aquela condição de cinza. Tá? Se a gente colocar lá true, ele vai sempre colocar vermelho. Tudo bem? Então olha só, eu acho que essa aplicação aqui, ela está trabalhando dessa forma, tá vendo? Está false aqui. Então olha, eu vou mostrar para vocês na prática agora. Ó. Executei, está desse jeitinho aqui. Então agora, se eu colocar aqui true, por exemplo, ó, true, vou salvar. Eu acho que ele nem aceita o true, né? Acho que ele só está me dando um alerta. Está dizendo que esse valor poderá ser omitido. Tá? Isso aqui é simplesmente digamos, um alerta que ele está me dando, né? Não significa um erro, né? Como a gente está usando o STLint, né? STLint ele dá essa dica para ele. Vou dar um Ctrl S aqui, ele recompilou, executou de novo. Se eu for lá, ó, main. Foi até bom isso acontecer, tá, gente? Para vocês entenderem isso. Você vê que como nós definimos, ô Fernando, as configurações daqui do SLint, do Preader, lembra? Ele automaticamente ele já removeu aqui, ele nem permitiu que eu definisse aqui que erro é igual a true. Tá? Agora, se ele for false, já não é padrão, olha. Se ele for false, ele já não é padrão. Aí então o STLint já não mostra mais nada pra gente. Vou dar um Ctrl S aqui, se a gente voltar, ó, já está cinza. Ok, pessoal? Então agora, vamos aproveitar e vamos falar agora sobre estilos globais. Vamos lá. Seguindo agora, então agora eu vou parar essa aplicação aqui, tá? Eu vou abrir agora a aplicação, que a gente tem aqui uma aplicação por aula, né? Então agora a gente vai falar sobre isso aqui, ó. Sobre estilos globais. Então, essa aqui é a versão do código. Yarn install, vamos ver se todas as bibliotecas estão lá, tá tudo certinho. Eu já vou fazer aqui um start, né? Start, para poder disparar já essa aplicação, já vou colocar para rodar, antes mesmo da gente poder entrar lá no material. Tá, então vamos lá. A gente aguarda um pouquinho, está abrindo a aplicação, legal, tudo bem. Ok, então o resultado agora é esse, tá? Então vamos ver como é que a gente fez isso aqui acontecer. Vamos lá. Vamos para o nosso material. Então estamos aqui agora. Estilos globais, gente. Então, nesse momento anterior, a gente viu como utilizar a biblioteca Styled Components. Agora a gente vai aprender como é que a gente vai fazer com estilos globais. Então, olha, uma outra funcionalidade do Styled Components, que é a possibilidade da definição de estilos globais para a nossa aplicação. São estilos que se aplicam a todos os elementos ou se aplicam no body da aplicação. Ou seja, estilos que são compartilhados por toda a aplicação. Então, ou você pode definir um estilo padrão para a sua aplicação, definir como global e especificamente definir lá alguns estilos específicos, né, que você quer implementar uma estilização adequada. Só que agora a gente vai ver como é que a gente implementa essa estilização global. Então, para a gente poder criar isso, o que a gente faz? Olha, iremos criar uma pasta chamada Styles. Então, agora, a minha aplicação é essa aqui. Ó. Então, essa aqui eu vou fechar. Essa aqui já foi. Vou, inclusive, fechar esse material aqui também. Já foi. Agora, aqui, ó, o que nós fizemos aqui? A gente criou agora uma pasta Styles. Olha só. E dentro dessa pasta Style, a gente criou um arquivo global.js. Vamos seguir aqui o nosso material. Então, olha, a gente criou essa pasta Style e dentro dela criamos um arquivo global.js. Então, eu capturei essa tela também, né? Vocês estão vendo aqui essa configuração. Muito bem. Então, vamos lá. Agora, vamos analisar todos os itens que a gente implementou aqui para esse Global Styles, tá? Bom, eu não vou entrar em muitos detalhes com relação a essa parte de CSS, porque na próxima aula, no próximo momento, acredito que talvez seja ainda a aula de hoje, né? Se o tempo nos permitir, lá na estilização da página main, a gente vai falar um pouquinho sobre, especificamente, né, sobre essa parte, alguns conceitos voltados para a estilização, tá? Então
vamos deixar isso para depois. Agora eu não vou entrar em muitos detalhes, eu quero só que vocês entendam a ideia da parte de estilização global. Bom, então, a partir dessa implementação que foi feita aqui, ó, que vocês estão vendo, vamos analisar aqui os nossos comentários. Então, ó, inicialmente importamos uma propriedade do Style Component chamado Create Global Styles. Style. De dentro da nossa biblioteca Styles Components. Tá? Em seguida, exportamos por padrão uma Create Global Styles, né? Que é o que a gente faz aqui, ó, Export Default. Estou exportando para que a gente possa utilizar na nossa aplicação. E utilizamos os ou as apóstrofes, né, para inserirmos a definição dos estilos, como a gente já aprendeu anteriormente. E tudo o que definirmos de CSS entre essas apóstrofes será compartilhado por toda a nossa aplicação. Então, olha, inicialmente removemos de todo o HTML. A gente vai eliminar todo o margin, padding, outline. Então, toda essa parte do box model que a gente vai falar um pouquinho na nossa próxima aula, no próximo momento, a gente zera. Tá? A gente zera isso aqui. A gente define um box size border box, tá? E vamos seguir aqui, ó. Eu até fiz um comentário aqui. Vamos passar rapidinho, acho que a gente tem tempo. Essa propriedade box sizing que vocês estão vendo aqui no CSS faz com que margin, padding e todos os outros espaçamentos que podemos adicionar no elemento sejam sempre somados à largura do elemento. Tá? Uma receitinha de bolo. Por exemplo, se a gente tiver um elemento com 280 pixels de largura fixa e adicionarmos 10 pixels de padding, ele não passa a ocupar 300. Ele chegaria a 300, pois são 10 pixels de cada lado. E continua ocupando 280. No entanto, o conteúdo desse elemento será exprimido para 260, que representa o 260 mais 10 de cada lado. Isso é muito bom porque evita algumas quebras de layout. Então, quando a gente tem dentro do nosso HTML um componente definido, esse componente, de acordo com o box model, que a gente vai ver na próxima aula, ele tem sempre um margin e um padding. E essas configurações aqui é que a gente pode manipular. E o box sizing, utilizando esse border box, ele já faz essa consideração que eu comentei aqui agora. Por isso que é recomendável sempre vocês usarem isso aqui. Receita de bolo, tá, gente? Isso aqui é apenas uma recomendação, porque quem vai definir o estilo são vocês, quando vocês forem definir a página de vocês, ou a aplicação de vocês. Aí depois a gente define uma altura de 100, percentual 100, ó, min height, né, de 100, para o nosso HTML, para o nosso body, para o nosso root. Root, ó, esse joguinho aqui da velha root é o ID. Sempre que isso são os seletores que a gente pode utilizar, né? Relembrando o CSS lá do segundo período. Quando você define uma tag e você atribui um ID para ele, para você estilizar, você usa sempre o sinalzinho de joguinho da velha. Coloca o joguinho da velha e o nome do ID que você fez. Então, nesse caso, nesse nosso caso aqui, a gente está usando aqui root. Vamos ver aqui se está de acordo aqui com o nosso CSS. Tá vendo? A gente colocou o ID root, tá vendo? Aqui para nossa aplicação. Então, isso aqui vai representar toda a nossa aplicação. Então, para tudo a gente vai colocar um tamanho 100%. HTML, body e o nosso ID root, que representa toda a página. Depois a gente define um background. A gente define um background. E aí, isso aqui eu acho uma coisa assim interessante, tá? Agora, tá? Comentários de CSS para vocês aí, tá? Esse WebKit Font Smoothing. Eu acho legal vocês utilizarem esse Anti-Aliased Important. O que significa isso? Definimos uma cor de fundo e a propriedade, essa que eu comentei com vocês agora. Esta opção Important é necessária, pois o navegador às vezes tenta retirar essa propriedade.
Essa propriedade deixa a fonte bem mais definida, esse anti-aliased. É uma propriedade bastante importante para ser aplicada na web. Isso é uma recomendação, tá? Você sabe que alguns navegadores, eles por si só, eles costumam, se você não disser para ele o que ele tem que fazer, ele por conta própria ele faz algumas coisas, tá? Então esse exclamação import serve para isso, tá? Vocês podem pesquisar depois com mais calma. Em seguida definimos para body, então aqui, ó, seguindo aqui, ó, body input button. Definimos essas propriedades: uma cor, tamanho de fundo, tamanho de fonte e um tipo de fonte, tá? E por fim a gente definiu aqui esse button cursor point. A gente definiu isso que será aplicado em todos os botões da aplicação. Isto gera um efeito que ocorre quando passamos o mouse por cima do botão. O cursor fica com o formato de um clique, né? Que é aquele formatozinho, né, de mãozinha, né? Para você poder fazer o clique, tá? Isso é o que nós definimos